sobre JCAPS, da disciplina de Petróleo e Gás, supervisionada pelo professor Roberto Macedo. Bem, pessoal, a primeira JCAP foi feita em 1954, e que na época tornou-se uma das unidades móveis de perfuração offshore, ou seja, dentro do mar, mais populares, trazendo consigo uma maior evolução para as construções de plataformas da época. A premissa de um equipamento de JCAP é que é autoelevatória, em que as pernas estão estacionadas no fundo do oceano e os equipamentos de perfuração são levantados acima da superfície da água. As JCAPs são sondas de perfuração que representam cerca de 60% de todas as unidades móveis de perfuração offshore, que estão espalhadas pelo mundo. Comparando com outro tipo de sondas de perfuração, a JCAP é bastante especial, já que envolve problemas específicos, tais como a penetração da perna, perfurar e movimentar-se com pernas totalmente levantadas durante o oceano ou campo de reboque, seco ou molhado. Esses tipos de plataformas proporcionam um ambiente de perfuração muito estável, em comparação com outros tipos de plataformas de perfuração offshore. A JCAP pode perfurar em águas de até 350 metros de profundidade, uma vez que é necessária a perfuração em águas que são mais profundas do que a capacidade da JCAP. As submersíveis e navios-sonda se tornam a opção mais lógica para a perfuração de exploração e desenvolvimento. A estimativa é que o número total de sondas de perfuração de JCAPs sozinho em operação deve ser cerca de 540 até o final deste ano. A primeira parte da plataforma a ser construída são as anteparas internas do casco, feitas de concreto. Possuindo a forma de um triângulo e um vértice é feito uma abertura onde serão colocados os pés e as pernas treliçadas que sustentam a plataforma. Ao mesmo tempo em que é construído o casco, também são construídos stamp can, como são chamados os pés da estrutura, bem como a torre de perfuração, as acomodações, o heliponto e as pernas treliçadas também são construídas. Estes são os topsides, que podem ser construídos ao mesmo estaleiro ou por empresas terceirizadas. Quando as pernas não são implantadas, as JCAPs flutuam, o que faz com que estes tipos de plataformas sejam facilmente transportados de um local de perfuração para outro, enquanto alguns são capazes de autopropulsão e não precisam de uma fonte externa para o movimento. A maioria das JCAPs é transportadas através de rebocadores ou barcaços submersíveis. Enquanto o reboque é facilmente realizado, as barcaças são o transporte da escolha quando o JCAP precisa ser movido rapidamente ou necessita se deslocar para uma distância maior. Se um desenho de JCAP envolve 3 ou 4 pernas, existem 2 tipos principais de pernas que são usados nas JCAPs. O primeiro incorpora pernas trus abertas, para o design que lembram torres elétricas, como mostra na figura. As pernas abertas trus são feitas de secções tubulares de aço que são atravessadas, tornando-as fortes, mas possuem peso leve. As JCAPs também podem ter pernas colunares, feitas de tubos de aço gigantes. Enquanto as pernas colunares são menos dispendiosas do que as pernas de armação aberta para fabricar, elas são menos estáveis e não podem adaptar-se às tensões na água. Por esta razão, colunas nas JCAPs não são usadas em águas que medem mais de 250 metros de profundidade. Além das suas pernas, JCAPs são suportadas por 2 sistemas diferentes de estabilização. As pernas da JCAP são suportadas no fundo do mar através de esteiras, como é mostrado na figura, ou latas de batatas. A opção mais lógica para ambientes de perfuração, que tem pisos macios, são as JCAPs tapete, que são apoiadas para distribuir o peso do equipamento através da parte inferior do oceano, como um sapato de neve. Normalmente tem forma de A, que possui suportes de esteiras ligados à parte inferior de cada perna da JCAP, assegurando que a sonda não tenha desestabilidade no fundo do oceano. Existem 2 tipos de dispositivos de elevação. Uma vez que a plataforma de JCAP está em posição, as pernas são reduzidas para o fundo do oceano e o casco e os equipamentos de perfuração são elevados bem acima da superfície da água e longe de quaisquer ondas potenciais.
Os primeiros tipos de dispositivos de elevação utilizados são os cilindros hidráulicos, equipados com pinos móveis e estacionários. Esses cilindros estendem e retraem a subir e descer as pernas da jack-up. O outro tipo de elevação do dispositivo emprega um rack e duas engrenagens de peão, que são ativadas para mover as pernas para cima e para baixo. Independente do tipo de pé que é utilizado na concepção, as pernas da jack-up fazem subir através dos furos no casco da plataforma de perfuração, que possui um convés, que é utilizado para suportar a torre de perfuração e outros equipamentos. Existem duas maneiras para montar o equipamento de perfuração no casco. O projeto mais popular para o equipamento de perfuração é uma jack-up em balanço. Nessa, a torre de perfuração é montada sobre um braço que se estende para fora a partir da coberta de perfuração. Como uma jack-up cantilever, a perfuração pode ser realizada por meio de plataformas existentes, bem como sem elas. Devido à amplitude do movimento que a cantilever fornece, a maioria das jack-ups construídas nos últimos 10 anos foram jack-ups de cantilever. Primeiro, redução de custos de construção, em que uma plataforma de perfuração semi-submersível é provavelmente cerca de 2 a 2,5 vezes o valor de uma jack-up. 2. Menos pessoal necessário para executar o trabalho na plataforma. A semi-submersível tem cerca de 2 vezes o número de pessoas a bordo com relação a uma jack-up. 3. Possui taxas mais baixas. A taxa diária de uma jack-up é cerca de metade da semi-submersível. 4. A possibilidade de trabalhar sobre uma plataforma fixa. 5. É mais barato para o operador a utilização de uma jack-up, pois são necessários menos barcos plenos para mover o equipamento. No sistema de ancoragem, não é necessário em nenhum momento a ocorrência de ângulos. Menos custos de manutenção, o BOP nas superfícies não tem sistema submarino, o conjunto de cabeça é simples. No entanto, algumas semi-submersíveis têm propulsores instalados para amarração. E sexta, menos tempo. Não esperem tempo, devido ao movimento. Os equipamentos de perfuração podem ser manuseados mais rápido. Primeiro, a profundidade da água limite. A profundidade máxima da água para a maior jack-up é 450 pés, já para semis até 10 mil pés. Segundo, depende da condição do solo inferior. Terceiro, no caso de um blowout fraudar, não se pode passar ao largo da localização. Para a semi, em caso de emergência, o racer pode ser desconectado e afastar-se do local. Quarto, mais frágil. Muitos incidentes e danos durante a movimentação ocorrem por causa de uma pulsão. As estatísticas têm mostrado que mais de 75% dos incidentes ocorrem no reboque ou na operação de jack-up. Quinto, operações de segurança requerem procedimentos rigorosos e muitas maneiras diferentes de pré-carregamento das plataformas para garantir que o equipamento é perfurado firmemente no fundo do mar.